Olá pessoal, eu sou João Arinaldo, nós estamos no canal Teologia Reflexiva e História, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário no qual você vai assistir esse vídeo. E hoje nós falaremos a respeito do ladrão da cruz, aonde a narrativa de Lucas nos traz que ele se arrependeu e que Jesus o levou a um paraíso. Mas a questão que nós vamos abordar hoje é: todos os evangelhos falam a mesma coisa? Lucas está escrevendo para uma comunidade? E terceiro, Lucas está escrevendo por conveniência ou Lucas está escrevendo por uma inspiração divina? Então, são esses três tópicos no qual nós vamos abordar nas passagens no qual eu vou ler aqui dos evangelhos, de Marcos a João, de Lucas a Mateus, vice-versa. Então eu vou começar com a passagem de Lucas, né? Que ele afirma que este ladrão, ele se arrependeu, né? E ali recebeu um paraíso, segundo a narrativa bíblica, né, do Lucas. Que diz assim, Lucas 23, a partir do verso 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro o repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Marcos, né, no qual muitos estudiosos, inclusive pastores apologetas, né, afirmam que Marcos foi escrito primeiro, né, seguido de Mateus e depois de Lucas. Então agora nós vamos para o Evangelho de Marcos, né, que segundo eles mesmo escreveu primeiro, diz assim: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Ó Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Ou seja, já que em Marcos ele cita que os dois ladrões que estavam ao lado de Jesus também zombavam de Jesus, né? Também mangavam de Jesus naquele momento, já diferente da narrativa que traz o Lucas, né? Então, Marcos, segundo muitos estudiosos e também pastores apologetas, né, que afirmam que Marcos foi escrito primeiro. Inclusive, muitos afirmam que Marcos foi intérprete do apóstolo Pedro, né, que foi um dos discípulos de Jesus. Mateus 27, a partir do versículo 42, diz assim: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, por que disse: sou filho de Deus? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estava crucificado. Ou seja, Mateus também afirma que os dois ladrões da cruz também zombavam de Jesus, né? Os dois ladrões da cruz também jogaram em rosto todas as coisas que também os sacerdotes e os escribas estavam jogando em rosto de Jesus, né? Que ele teve o poder para salvar muita gente, mas não tinha o poder para salvar a si mesmo, ou seja, para poder se livrar daquela condenação da cruz. João, a partir do capítulo 19, do versículo 17, diz assim: elevando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Eu queria fazer um salve aqui, né, nesta passagem, que quando a gente passa a observar a leitura, a gente acaba encontrando coisas que muitas pessoas não encontram, né? Segundo muitos estudiosos afirmam que João e Mateus, que foram ali discípulos de Jesus, escreveram o Evangelho. Mas existe algo interessante aqui
no versículo 17, quando ele diz assim: e saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Ou seja, logo nós observamos que quem está escrevendo é alguém que não é judeu, que não é João e que muito menos é discípulo de Jesus, porque é uma pessoa que está detalhando aqui aquilo que deveria ser escrito em hebraico, mas que estava em grego, né? Então logo percebemos que é um erudito, alguém ali especializado, né, em escrever, e não um simples pescador da Galileia, né, chamado João, que seguiu Jesus. Então aqui no Evangelho segundo João, né, ele não relata nem ao menos alguma coisa sobre os presos, né, sobre os ladrões que estavam ali na cruz com Jesus. Ou seja, João omite qualquer coisa. E nós devemos lembrar que esses evangelhos, eles eram anônimos. Eles passam a ter atribuições a partir dos pais da igreja, né, principalmente ali com Irineu de Lyon. Na mitologia grega, o paraíso é conhecido como os Campos Elíseos, ou simplesmente Elísio. É um local de felicidade e bem-aventurança, destinado aos heróis e às almas virtuosas que alcançam a imortalidade, ou são consideradas dignas de um destino especial para a morte. Ou seja, o Lucas, ele era grego, e ele está escrevendo para um homem chamado Teófilo, né, no qual ele destina o seu escrito, e não é descrito para uma comunidade. No prefácio de Lucas, no capítulo 1, diz assim: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. E pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, né, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Ou seja, existe um homem chamado Teófilo, no qual ele tem informações a respeito de escritos que estão sendo desenvolvidos, né, que falam as narrativas desse Jesus, né, de um Jesus que conviveu ali e que está sendo descrito por muitas pessoas. Inclusive no verso 1, o Lucas ele deixa bem claro que muitos estavam empreendendo colocar em ordem os fatos, ou seja, não estava em ordem os fatos descrito por vários escritores, por muitos escritores. Então Lucas ele vem a escrever algo em ordem para destinar um homem chamado Teófilo, que Lucas usa o vocábulo excelentíssimo, que em grego é krastistos. Só que krastistos não é um vocábulo comum dado para todas as pessoas, mas é um título dado somente a pessoas de alta patente. E se você vai encontrar ali 4 ocorrências de krastistos, né, no Novo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 3, falando de Teófilo. Atos 23, 26, Atos 24, 3 e Atos 26, 5, né, que é um título para homens de alta patente. E aqui em Atos, Lucas está direcionando a Félix, que era um governador, né? Então, o krastistos é um título dado somente a pessoas de alta patente, governador, prefeito, ali um senador, né? Então é muito possível que esse Teófilo possa ser ou um senador ou um governador, alguém que tem grana para ali patrocinar um escriba a escrever as narrativas que ele quer acreditar, aquilo que convém a ele. Por isso que o vocábulo paraíso, que também vem dos persas, né? Inclusive você vai encontrar muito essa passagem de paraíso, que é uma palavra persa, ali no zoroastrismo, que era uma religião da antiga Pérsia, no qual acreditava-se num paraíso, num céu, num juízo final, na vida de um Messias, no nascimento virginal, entre muitas outras coisas, através do profeta Zoroastro. E é dali também que surge a visão de inferno, de purgatório, de Satanás. Ou seja, nada do que você vai ver no cristianismo é algo realmente próprio do cristianismo, mas é aquilo que já vem de outras culturas,
de outras religiões mais antigas, né, que permeavam ali no Império Romano. Então, Lucas está direcionando o seu escrito a um homem chamado Teófilo, né, que em grego quer dizer amigo dos deuses, para dizer a ele um fato a respeito desse Jesus, né, escrito para Lucas, para Teófilo, de uma forma mais organizada do que os outros que estavam escrevendo, né, e que os outros, ou seja, os muitos que estavam escrevendo por conveniência e não por inspiração. Então Lucas passa a descrever o seu escrito a Teófilo por conveniência e não por inspiração divina. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Deixe o seu like, compartilhe com seus contatos e vamos para frente para fazermos mais análises sobre as passagens bíblicas e aquilo que de fato elas realmente trazem. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.